pessoal, tudo bem? Para que vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Vamos continuar mais uma parte da saga do livro Batalha Espiritual, para vocês me ajudarem no crescimento do meu canal, para vocês se inscrever, deixarem um like e se inscrever e ativar o sininho de notificação. Então vamos continuar. Pois eu já lembrei que eu já tenho fez a parte do livro com continuar. Vamos ler mais uma parte do livro Batalha Espiritual. Vamos continuar. Ciências ocultas entram na batalha. O faraó do Egito, o monarca, o mais poderoso de sua época, pediu a Moisés que fizesse milagres que lhe atribuíssem crédito. Então lançou o bastão e o bastão se transformou em serpente. Mediante suas ciências ocultas, os magos e os feiticeiros do Egito fizeram a mesma coisa. Um ponto que se chama a atenção é que a ciência oculta sempre consegue imitar, isto é, fazer novamente aumentar, mas nunca anular o Moisés faz. Semelhantemente, o ocultismo consegue imitar ou aumentar maldições que nunca anulá-las. Imitar é uma ilusão que visa enganar os neofófitos, que as pessoas de compreensão mediana. Na parte dos ciências ocultas entram na batalha, é o Êxodo capítulo 7, versículo 9. Temos vários casos na Bíblia que demonstram as trevas que procuram imitar para desacreditar tudo que é a mesma coisa, que muda somente o rótulo. Afirmam que as pessoas sem entendimento é necessário pedir ao Senhor muito discernimento para separar o genuíno do que é falso. Certa ocasião, o apóstolo Paulo precisou expulsar um demônio que também queria, por puro pretexto e conveniência, anunciar o evangelho. Está escrito aqui, na parte do livro: as trevas procuram imitar para desacreditar. As pessoas comuns poderiam ter pelo menos duas relações. Uma seria que o evangelho de Paulo era semelhante que era aquela jovem praticava e falava com o espírito imundo, poderia, a partir de uma verdade, diluir a mentira, e as pessoas inadvertidamente poderiam ouvir a jovem e pensar o que é o seu conteúdo, linha da mesma fonte usada por Paulo com sua pregação. O inimigo imita ou blefa para confundir, e o seu arsenal de mentiras é muito grande. Realmente, enquanto Moisés estava apenas em um cajado, uma serpente encantadores que estavam em todos o zoológico de répteis. Uma boa notícia é para Deus, a quantidade diz nada. A página 130, no Atos capítulo 16, versículo 14, e Êxodo capítulo 7, versículo 12. O que vemos no relato de Êxodo: o cajado de Moisés devorou todas as serpentes. Por isso não se pressione a quantidade de serpentes que aparecem em seu caminho. Apenas obedeça às instruções de Deus em sua vida e você verá em sua experiência com Deus devorar qualquer suposto triunfo do inimigo. Acredite, é blefe. Qual a importância da imitação da batalha espiritual? Foi a imitação que manteve o faraó tranquilo. Também foi a imitação que manteve o escravo. A cegueira espiritual não permitia ao faraó ver que o importante não era imitar, e sim anular o que Moisés fazia. E isto nenhum demônio, no anjo caído, poderia fazer segurar o braço do Senhor. Por outro lado, não fosse a imitação do faraó que ficaria desesperado,
receoso pela palavra de Deus, embora seja um blefe do inimigo. Supersticiosos têm medo de pagar para ver, e assim preferem permanecer nas trevas. Se viesse a luz, veriam, mas vindo à luz, saberem que também suas obras aparecerão. Isso eles não querem. A consequência é a obstinação. Isso pode ser demonstrado pelo diagrama abaixo. Sinal: bordão transformado em serpente, resistência satânica, imitar que Deus fez, contra-ataque: bordão de Moisés, devorar a serpente dos adversários, em resposta: obstinação, resistência de Faraó. Capítulo João capítulo 3, capítulo 3, versículo 19. Aqui. Essas armas são usadas pelas trevas, medida que a pessoa resiste a Deus, dar o lugar ao diabo, e o único grau que resistência a Deus é um pecado contra o Espírito Santo, mas não compete mais saber quanto alguém pecou nesse nível, nem mesmo o diabo sabe. Essa consumação somente a Deus pode esquadrinhar. Além disso, qualquer pessoa que tenha receio de ter cometido esse pecado certamente não o fez, pois o pecado contra o Espírito Santo é uma rebeldia com pleno conhecimento de causa. A pessoa sabe que está errada, porque ela estava aprontando o Espírito, mas ela não está nem aí. Ela despreza o Espírito, seu coração não se comove, não há nenhum resquício de temor pelo Espírito. Temor a Deus só em existência, um pecado total, o desprezo pelo Cristo. As misericórdias de Deus faz que Ele envie sinais antes de começarem as pragas e ataques de punição, esperando uma resposta positiva. Obediência, outro fator importante sobre as batalhas de Deus, porque Ele não batalha em vão. Suas batalhas sempre ensinam, pois são pedagógicas. Nas pragas do Egito, por exemplo, o Senhor queria demonstrar o seu poder e ensinar que é inútil seguir os falsos deuses das nações, pois eles não impotentes como diante de verdadeiro Deus. Como outra coisa, Deus estava ensinando a Israel que era não temer os inimigos, pois o Senhor Deus estava com eles e era muito maior do que todos os deuses do Egito juntos. Veja o esquema a seguir. Efésios capítulo 4, versículo 27. Aqui. Praga: águas do rio Nilo se transformam em sangue. Consequência: nojo das águas, águas poluídas, águas sem valor. Potestades envergonhada. Apis, rãs infestaram o Egito. Hecate, deusa rã da fertilidade. Pó de chão se transformava-se em piolho. O pó era vital em nós rituais religiosos egípcios. Os médiuns egípcios, enxame de moscas, infestaram o Egito. Escar, os deus das moscas. Peste dos animais sagrados, mortos. Amon, úlceras purulentas, pessoas e animais feridos. Em Iotebe e Sequimete, Saraiva, destruição da lavoura. Serapis, gafanhotos, destruição do que restou da lavoura. Ísis, trevas, densas das trevas. Ra, o deus do sol, Deus Sol, morte dos primogênitos, morte para o Egito e libertação para os israelitas.
Faraó com Deus. A partir dessa praga, dos feiticeiros não puderam mais imitar as pragas enviadas por Deus, e então se renderam os sacerdotes que disseram ao Faraó: isto é dedo de Deus. Disto em Êxodo capítulo 8, versículo 19, até que as portas-vozes das trevas reconhecesse quantos são envergonhados por Deus, mas a inércia da credulidade dos passos imitáveis mantém a resistência. A partir desta praga, o Senhor fez a distinção entre o povo do egípcio e o povo de Israel, que isso traz à baila. E um ponto interessante: as punições de Deus envia a este mundo que afetam um certo ponto em seus servos, seja Israel, seja a igreja. Estratégias satânicas de negociação. Negociação caracteriza um jogo que a ideia em uma batalha o lado que está perdendo para negociar, mas a negociação pode ter o outro lado da ameaça. Desta forma, o oponente pede uma negociação, mas não quer admitir que está perdendo. Se o outro lado da batalha também estiver com receio, então o blefe garante as partes saiam com menor prejuízo. Imagine que o Senhor Deus negociando, aí está uma coisa realmente impossível para Deus. Porque Satanás investe a negociação, que sabe de que Deus não vai retroceder. A negociação é importantíssima para Satanás, não por causa de Deus, pois o Senhor não retrocederá, mas por causa do representante de Deus. E por quê? Porque é impossível que representante de Deus caia na arapuca. A ideia era que o Moisés aceitasse a negociação, uma vez que Deus delegou a autoridade de Moisés. A falha em exercer a autoridade comprometeria o plano de Deus é negociar, em que valeria abaixar o escudo da fé. Por isso a advertência de Deus a Moisés. Na página 134 é o Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, disse o Senhor a Moisés: vê-se a constituir a Deus sobre do Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta, e tu falarás do que eu te ordenar. Arão, teu irmão, falará ao Faraó para que deixe ir para sua terra e seus filhos de Israel. A palavra ordenará, em suas variações verbais, aparece em quase 60 vezes somente no livro de Êxodo, demonstrando a importância de Moisés obedecer literalmente a palavra de Deus, que Moisés havia muito resolvia as coisas segundo o seu juízo pelas suas mãos, mas não poderia vacilar, agindo segundo o seu juízo, segundo algumas suas mãos, pois o cajado está à mão, decisão está à mão. Ele tinha de seguir o plano de Deus, a vontade do Senhor. Geralmente, quando alguém conhecer a palavra de Deus, influências também conheçam aparecer tentando negociar o cristão e a sua fé e os valores de Deus, jamais negocie a sua fé. Mantenha-se firme e fiel, assim como fez o Moisés. Propostas de negociação das trevas. Cuidado com as propostas das trevas. Com as propostas das trevas, observe a tática do Faraó e veja como o diabo age por meio dos seus subordinados. Veja também como agir para anular as artimanhas do maligno. Agora, na página 35, Êxodo capítulo 8, versículo 25. Vamos ler essa parte. Primeira negociação. Chamou Faraó e Moisés o Arão e disse: ide para sacrifícios a vosso Deus nessa terra. Essa negociação pode ser esquematizada
desta forma. Primeira negociação. Vamos lá. Ordem, obedecer e adorar. Proposta das trevas: adorar sem mudar ou sem obedecer. Quando recebemos a Jesus como único, suficiente Salvador, muitos questionamos por que deveríamos sair dessa terra, porque precisamos mudar de religião para servir a Deus. Essa primeira estratégia de negociação, aparentemente uma trégua, mas não podemos achar uma negociação como Satanás. Tem uma boa conclusão. Existe um dito popular: quanto mais rezo, mais assombração aparece. Pastoreando alguns lugares, observei muitas pessoas que preferem uma vida sem vitória, mas os próprias batalhas. Uma vez acompanhando uma irmã que está orando sobre o enfermo, ela orava assim: Senhor, que te ata as lombrigas. Quando o grupo de irmãs e eu estávamos voltando para a casa do enfermo, perguntei-lhe: não seria melhor que as lombrigas saíssem? Qualquer mudança teve seu estresse, contudo as mudanças são necessárias. A faixa do Êxodo capítulo 8, versículo 28. Segunda negociação: deixar vós ir para ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Essa negociação pode ser esquematizada dessa forma: ordem, ir ao deserto para adorar. Proposta das trevas: não ir muito longe. Novamente, do que nós decidimos para o Cristo, ouvimos alguém dizer que é bom que você agora é crente, olha que você, mas não vá muito longe. Em outras palavras, você quer ser crente, tudo bem, mas não seja fanático. Ou também, ser crente é muito legal, mas não vá a fundo, porque será, aconselham assim, não seria um sopro demoníaco. Já observou quando você vai para a igreja, principalmente quando as primeiras vezes, sempre alguém lhe diga: ore também por mim. Não seria um eco? Porque um faraó pediu a Moisés: intercedesses se por ele, não seria mais um sinal de queda, sinal de que está perdendo a batalha, ou seria um sinal de atitude supersticiosa, fazer uma média com Deus de Moisés? Terceira negociação. Estamos aqui na página 137, o Êxodo, capítulo 10, versículo 8. Quais que não há de ir, porque todos teriam ir. Ouvimos a mesma pergunta: porque todos têm que ir ao culto, têm que ir ao culto. Vou ler aqui. Porque toda a família ir. Muitos têm a ideia de que se alguém no evangelho da família, então toda a família é abençoada. É uma verdade, em parte, ter alguém evangelho da família é uma bênção, mas salvação individual, a família como um todo, que deve ser alcançada. Quarta negociação: caso que eu vou deixar ir as crianças, mas o faraó. Quarta negociação: agora o faraó quer registrar a adoração feita pelas crianças de Israel que ensinam aos nossos filhos, que penduraram quando cresceram. O Egito e a Babilônia quiseram ensinar os filhos de Israel, desejavam iniciá-los em seus sistemas religiosos. Hoje precisamos deixar os nossos filhos em escolas públicas, particulares ou os municipais, os estados. Como nos podemos compensar esse grande período que os nossos filhos ficam longe do vinícola familiar? Quinta negociação. Vamos ler aqui. O Êxodo, capítulo 10, versículo 10. Êxodo, capítulo 10, versículo 11. Agora vamos continuar essa quinta negociação no próximo vídeo. Mas espero de coração que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um joinha com a gente para me ajudar o crescimento desse canal do YouTube. Eu vou ficar por aqui e até a próxima.